Continuando, pessoal, lá no finzinho da primeira página, tá? Agora nós vamos trabalhar os porquês com acento. Então, da mesma forma que eu trabalhei no vídeo anterior, o porquê separado sem acento e o porquê junto sem acento, agora eu vou trabalhar nessa mesma ordem. O porquê separado e sem acento e o porquê junto. Aliás, eu vou trabalhar nessa mesma ordem. O porquê separado com o acento e o porquê junto com o acento, tá certo? Então vamos lá. O porquê separado e com acento é o porquê que a gente vai utilizar em frases interrogativas. A diferença é que esse porquê, ele sempre vai aparecer no final de frases. Ou seja, o porquê separado e com acento, a gente sempre vai utilizar em frases interrogativas, em perguntas e indagações. Entretanto, esse porquê, ele obrigatoriamente sempre vai aparecer no final de frases. Então aqui, ó, já na página 2 do material didático, eu coloquei algumas perguntas, ó. Você não está seguindo o isolamento social? Por quê? Percebam, ó, esse porquê separado e com acento, ele sempre vai aparecer no final de frases. Próximo exemplo. As pessoas não aderiram à proposta do isolamento social. Por quê? Tá? Próximo exemplo. Os cientistas estão tentando, mas não estão conseguindo encontrar a cura para o Covid-19. Por quê? Percebam, tá? O porquê separado e com acento, sempre, obrigatoriamente, ele sempre vai aparecer no final de frases, tá certo? É o que diferencia daquele outro porquê. O porquê o porquê separado e sem acento, ele também é utilizado para perguntas, para indagações, mas ele sempre aparece no início da frase. Já o porquê separado e com acento, ele sempre vai aparecer no final de frases, tá? Então, ó, porquê separado e com acento, ele sempre é utilizado no final de frases, tá? E seguindo a apostila aqui, ó, agora nós vamos trabalhar o porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento, ele é substantivado, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um substantivo, ou seja, antes dele sempre vai aparecer um artigo o, ou então uma preposição do ou dos. Tá certo? Ou seja, o porquê, do porquê, dos porquês. Então, quando eu boto esse artigo antes do porquê, ou então a preposição do, ele acaba se tornando um substantivo, tá certo? Então, esse porquê junto, tá? Porque junto e com acento, ele é substantivado, ou seja, ele é um substantivo. Então, aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Gostaria de saber o porquê das pessoas não estarem seguindo o isolamento, tá? O isolamento social. Não consigo entender o porquê de os cientistas não conseguirem encontrar a cura para o Covid-19. Uma particularidade desse porquê junto e com acento é que ele pode ser tanto usado em frases interrogativas ou não, tá? Então, ou seja, ele pode aparecer numa frase e no final você usar um ponto de interrogação ou então no final da frase você utilizar um ponto final. É o que acontece nesses dois exemplos, tá? Então, vamos lá retomando. Porquê separado e com acento, tá? É o porquê que aparece sempre no final de frases. E o porquê junto e com acento é quando esse porquê é um substantivo, ou seja, ele está substantivado. Ou seja, antes dele vai aparecer o artigo o ou os, ou então a preposição do ou dos. Tá certo? Ou seja, o porquê, os porquês, do porquê ou dos porquês. Tá certo? Então vamos lá. Logo abaixo, na página 2, eu coloquei um quadro, tá certo?
e coloquei assim, ó, resumão. Aí tem assim, ó, porque separado, tá certo? Porque separado e sem acento, perguntas, tá? Porque junto e sem acento, respostas. Porque separado e com acento, tá? Final de frases. Porque junto e com acento, substantivado, ou seja, antes dele vai aparecer o, os, do ou dos, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender essa regra dos porquês. Como eu disse a vocês anteriormente, desde 1995 que eu memorizei essa regra, tá? E foi nessa sequência. Porque separado e sem acento, porque junto e sem acento, porque separado e com acento e porque junto com acento. Então, eu consegui memorizar essa sequência e até hoje eu não esqueci, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender a diferenciação entre o uso dos porquês, tá? Então, vamos lá. O próximo caso de prática ortográfica que nós vamos utilizar lá no final, que nós vamos estudar lá no finalzinho da página 2, é o uso do AHA, verbo haver no sentido de existir, tá certo? E o uso do a preposição, tá, gente? Então, vamos lá. Então, o primeiro caso é esse HA, o A, tá certo? Esse aí é um verbo haver no sentido de existir. Então, ele pode ser utilizado em dois casos. Então, eu coloquei aqui no primeiro caso e no segundo caso. Então, ainda na página 2, eu coloquei no primeiro caso o verbo haver no sentido de existir. Ele é utilizado em uma frase, tá certo? Em que esse verbo HA, tá certo? Possa ser substituível pelo verbo existir. Se eu digo assim, há muitas pessoas feridas no local do acidente. Esse há muitas pessoas feridas no local do acidente, pode ser substituído pelo verbo existem. É quando eu digo assim, ó, existem muitas pessoas feridas no local do acidente. Então, percebam, esse ele é um verbo haver no sentido de existir, porque ele pode ser substituído pelo verbo existir. Aqui, ó, na apostila, lá no finalzinho da página 2, eu coloquei um exemplo. Há inúmeras pessoas infectadas pelo Covid-19. Tentem pronunciar essa frase com o verbo existir. Existem inúmeras pessoas infectadas com o Covid-19. A frase ela não fica com sentido? Fica. Por quê? Porque esse HA, é um verbo haver no sentido de existir, ou seja, ele pode ser substituído pelo existir sem causar nenhuma dificuldade no sentido da frase, na compreensão da frase. No início da página 3, eu coloquei mais dois exemplos. Ó. Não há leitos hospitalares para todas as pessoas infectadas. Tentem pronunciar essa frase com o verbo existir. Não existem leitos hospitalares para todas as pessoas infectadas. Quando a gente faz a substituição do a pelo existir, a frase não fica com sentido? Fica. Ela fica com sentido, pois é um verbo haver no sentido de existir, tá? Terceiro exemplo, lá no início da página 3, ó. Há uma ampla quantidade de pessoas amedrontadas por conta do Covid-19. Tentem pronunciar essa frase, colocando o verbo existir no lugar. Existem uma grande quantidade de pessoas, uma ampla quantidade de pessoas amedrontadas por causa do Covid-19. A frase não fica com sentido? Fica. É porque em todas essas frases, o esse HA, é um verbo haver no sentido de existir, ou seja, ele pode ser substituído, tá certo, pelo verbo existir. Então, o primeiro caso em que a gente vai utilizar esse HA, tá certo? É o verbo haver no sentido de existir, ou seja, na substituição pelo verbo existir, tá certo?
Só lembrando mais uma vez, lembro que na aula de concordância verbal, que foi a última aula presencial da gente, a gente viu que esse verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Isso significa o quê? Significa dizer que ele sempre vai ficar no singular, ou seja, obrigatoriamente ele sempre vai ficar no singular. Ele não pode, de forma alguma, ir para o plural, tá certo? Continuando, no início da terceira apostila, eu coloquei assim, ó, no segundo caso, esse a, tá certo? Esse verbo haver. Ele também pode ser utilizado em situações que indicam passado, ou seja, tempo transcorrido, tá? Se eu disser assim para vocês, ó, deixa eu pensar um exemplo aqui, ó. Há 1 mês e meio estamos em isolamento social. Esse há 1 mês e meio, ele está se referindo a uma situação que indica tempo transcorrido ou tempo passado, tá? Então, é o segundo caso em que nós vamos utilizar esse HA, em situações que indiquem tempo passado. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui 3 exemplos, tá? Aí eu coloquei, ó, há 2 anos concluímos o curso de Ciências Contábeis na FACIG. Percebam que há 2 anos é uma situação do passado, tá? Segundo exemplo, ó, há 4 meses o planeta sofre com a disseminação do Covid-19. Percebam, há 4 meses. É uma situação que remete ao passado, tá? Terceiro exemplo. Há 10 anos residimos na Espanha. Então, ó, há 10 anos é uma situação que indica o tempo passado, o tempo transcorrido. Então, percebam que nesses 3 casos, nesses 3 casos, tá? Quando essas frases indicam tempo passado, então eu uso o HA, ou seja, o verbo haver, tá certo? Mas se remetendo a situações do passado. Nesse caso, tá certo? Quando ele indica, tá? Situações passadas, o tempo passado, o tempo transcorrido, tá certo? Ele pode ser substituível por faz. Percebam nesses 3 exemplos aqui, ó. Há 2 anos, ó, faz 2 anos que concluímos o curso de Ciências Contábeis na FACIG. Segundo exemplo, faz 4 meses que o planeta sofre com a disseminação do Covid-19. Terceiro exemplo, faz 10 anos que residimos na Espanha, tá? Então, percebam, esse o verbo haver, ele pode ser utilizado em 2 casos. No primeiro, ele é utilizado em situações em que o verbo indica o sentido de existir. E o segundo caso, ele é utilizado em quê? Ele é utilizado em situações que o verbo indica tempo transcorrido, ou seja, tempo passado. Nesses 2 casos, tá? O verbo é impessoal, ou seja, o verbo haver, ele não tem sujeito. Então, por esse motivo, o verbo haver, nesses 2 casos, ele não pode ser flexionado para o plural. Ou seja, ele sempre, obrigatoriamente, sempre vai ficar no singular, tá certo, gente? Lembrando, ó, verbo haver no sentido de existir e o verbo haver quando ele indica tempo passado ou tempo transcorrido. Obrigatoriamente, ele sempre vai ficar no singular. Ele nunca vai para o plural, tá certo? O próximo caso, gente, que a gente vai utilizar, que a gente vai estudar é o a, tá certo? Quando ele é preposição, tá? Então, percebam, se esse HA, tá certo? O verbo haver, eu uso em situações que indicam passado, tá certo? A preposição vai ser o contrário. Eu vou utilizar em situações em que o verbo indique futuro. Além disso, eu também vou utilizar o que? Em medidas de distância. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Ainda na página 3. No primeiro caso, a gente usa esse a preposição para quê? Para situações em que o verbo da frase
indiquem temporalidade futura. Ou seja, quando o contexto da frase indica algo que vai acontecer no futuro, aí eu vou utilizar esse a preposição. Aí aqui eu coloquei, ó, 2 exemplos, tá? Ainda na página 3, ó, a preposição. A gente é utilizado em situações que indicam temporalidade futura, ou seja, coisas que ainda vão acontecer mais à frente, no futuro. Eu coloquei 2 exemplos, ó. Daqui a 3 anos, ou seja, futuro, concluiremos o curso de Ciências Contábeis da FACIG. Segundo exemplo, ó, daqui a alguns meses, ou seja, futuro, tá? Daqui a alguns meses, a vacina contra o Covid será comercializado. Então, percebam, eu estou utilizando esse a, tá certo? A preposição em situações que indicam futuro, tá certo? Só que esse a preposição, ele também pode ser utilizado na indicação de medidas de distância. Logo abaixo, eu coloquei aqui, ó, no segundo caso, esse a é utilizado na indicação de medidas de distância. Aí eu coloquei um exemplo, ó. A cidade de Igaraçu fica a 40 quilômetros. Percebam que esse a, ele está aparecendo antes de uma medida de distância, tá certo? Só relembrando, tá? Esse a, ele também pode ser um artigo, tá certo? E quando é que o a é um artigo? Quando ele aparece antes de um substantivo feminino, a casa, a bola, a satisfação, a insatisfação, a falsidade, tá? Então, quando a aparece antes de um substantivo feminino, então ele vai ser artigo, tá certo? A gente também viu lá na aula de regência verbal que o a, quando ele é preposição, ele também pode aparecer antes de palavras masculinas, ele pode aparecer antes de verbos e também quando ele aparece antes de palavras no plural. Nesses 3 casos, o a é o que? Uma preposição, tá certo? Mas eu espero que tenha dado para vocês compreenderem a diferenciação, ó. A, verbo haver no sentido de AHA. Quando é que a gente usa? Tá certo? Quando ele é verbo haver no sentido de existir, tá certo? E quando ele indica situações que aconteceram no passado, tá? E o a preposição, a gente vai utilizar em situações que indiquem futuro e também antes de medidas de distância. Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E a gente vai continuar no próximo vídeo.